Bom dia, terceiro ano! Hoje nós vamos trabalhar a aula 2 de língua portuguesa. O assunto de hoje é acentuação gráfica. Olá, pessoal! Hoje é a aula é de gramática e nós vamos falar sobre o acento agudo e o acento circunflexo. Antes, eu quero que vocês entendam que a acentuação serve para demonstrar qual a sílaba mais forte da palavra. Por exemplo, na palavra café. Café. Viu que a última sílaba, a sílaba acentuada, é a sílaba em destaque? O timbre da vogal também é definido na acentuação. Por exemplo, na palavra água, o som de A é aberto. Na palavra ângulo, o som de A é fechado, porque a acentuação é diferente. E até o sentido das palavras. Olha só nesse exemplo, duas palavras formadas pelas mesmas sílabas, porém com significados muito diferentes. Para e parar. Esse é o acento circunflexo. Esse é o acento agudo. E agora, lá vai mais dicas. O acento agudo, ele pode ser usado em todas as vogais, para indicar que o som dessa vogal é aberto. Por exemplo, na palavra árvore, picolé, paletó, música. Parece até que essa sílaba é meio gritadinha, sabe? Acento agudo. O acento circunflexo ele só pode ser usado nas vogais A, E e O, para indicar que o som delas é fechado. Tipo nas palavras câmera, você, mês e alô. É como se a sílaba ficasse um pouquinho mais tímida do que as outras. Acento circunflexo. Então vamos lá. Para não esquecer, acento circunflexo é como um chapeuzinho. O chapeuzinho do vovô com o som fechado. O acento agudo é como um grampinho. O grampinho da vovó. Som aberto. Vamos lá na página 3, aula 2. Vamos acompanhar a aula com a tia Jaqueline. Todos pegaram o caderno pedagógico? Então vamos lá. Acentuação gráfica. Vocês já conhecem, né? O acento agudo e o acento circunflexo. Tia Jaqueline vai ler, vocês vão acompanhar e a tia vai explicar para vocês, tá? A sílaba pronunciada com mais força em uma palavra é chamada sílaba tônica, né? A sílaba mais forte. Por exemplo, semáforo. Qual é a sílaba mais forte? O má, né? E ela está com acento agudo, que é o acento que tem um som que indica o som aberto. Quando vocês vão pronunciar a palavra, vocês vão perceber que a boca ela se abre com mais intensidade. Bicicleta. Aí vocês podem notar que não existe acento, mas nem por isso nós não podemos deixar de perceber que ela também contém uma sílaba tônica, uma sílaba forte. Bicicleta. Então, a sílaba aqui, tônica, é clé. E café. Qual é a sílaba tônica? O fé. A acentuação gráfica consiste na colocação de acento para indicar a pronúncia de uma vogal, marcar a sílaba tônica de uma palavra ou acentuar palavras que, sem acento, poderiam ser lidas ou interpretadas de outra forma, como na palavra sabia e sabiá. Vocês viram que a palavra é a mesma, mas vocês podem notar que o acento diferencia uma da outra. Ó, sabia.
A sílaba tônica aí é o bi. Agora, sabia, né? O A está acentuado, contém o acento agudo. Os dois principais acentos gráficos na língua portuguesa são acento agudo, que é usado sobre a vogal da sílaba tônica. Exemplos: fábula. Pronuncie a palavra fábula. Olha como é que a boca se abre completamente. Indica que o som dela é aberto, né? Porque o A está acentuado, né? Com um acento agudo. E, pés, presta atenção. Pés. Título. A forte é o ti. Próprio. Então, vocês perceberam que nas vogais A, E e O, indica que o som delas é aberto, porque ao pronunciá-las, vocês vão perceber como a boca se abre com mais intensidade, né? Fábula. Acento circunflexo, usado sobre as vogais A, E e O da sílaba tônica, indica que o som delas é fechado. Prestem atenção, nos exemplos. Pântano, a boca não se abre, como no acento agudo, como naquelas palavrinhas que contêm acento agudo. Vocês, a boca fica mais fechada. Cômico. Então, vocês perceberam que as vogais A, E e O, né, da sílaba acentuada, que é da sílaba tônica, indica que o som delas é fechado. Vamos na questão 1. Acentue as palavras destacadas nas frases, se necessário, porque existem palavras aí que não tem necessidade de acentuar. O meu avô gosta de pedalar comigo na ciclovia. Avô. Prestem atenção, vocês têm que pronunciar a palavra. Será que tem um som? O som é fechado ou é aberto? Quando é um som mais aberto, a gente usa acento agudo. Quando o som é fechado, acento circunflexo. Então, vamos lá. A minha avó prefere pedalar no parque. Então, vocês vão ver qual acento deve ser utilizado na letrinha O, né? O Pará é um estado brasileiro. Pará, será que é acentuado? Qual acento que nós podemos colocar aí? Acento agudo ou acento circunflexo? Eu pedi para o meu irmão chegar cedo. Então, vocês vão prestar atenção, vocês vão ler as palavras, né? Vai ler a frase e vai prestar atenção nas palavrinhas que estão destacadas. Minha bicicleta está emprestada. Esta coleção de bicicleta é bem antiga. Agora nós vamos lá na página 4, na questão 2. Olha, aqui tem algumas palavras, né, que vocês terão que ler em voz alta e prestar bastante atenção na sílaba tônica para responder as questões A, B e C. Se vocês acharem um pouco complicado achar a sílaba tônica, a sílaba mais forte da palavra, por exemplo, aqui eu vou falar uma palavra que não é acentuada, como por exemplo, abacaxi. Tia, eu não sei qual que é a sílaba mais forte. Então, vocês chamam a palavra, vocês separam em sílabas, igual, abacaxi. Então, vocês vão chamar a primeira sílaba, abacaxi. Não, ela não é a mais forte, ela não é a tônica. A gente não fala abacaxi, abacaxi,
Abacaxi, que é a segunda sílaba que você vai chamar. Também não. É o K, abacaxi, abacaxi. Não, abacaxi. Então, qual é a sílaba forte, a sílaba tônica? O xi. Assim vocês vão fazer com as outras palavras. E vão responder na letra A. Qual é a sílaba tônica dessas palavras? É a última, a penúltima ou antepenúltima? Letra B. Copie as palavras que não têm acento gráfico. Então, vocês vão lá em cima, vão observar aquelas palavras que não têm acento, né? Não tem nem acento agudo, nem circunflexo, e vão copiar, tá? Nessa linha aí da letra B. Na letra C, no quadro abaixo, organize as palavras que se encontram no quadro acima, que tem acento gráfico, de acordo com a terminação. Quais são as palavras que estão lá no quadro terminadas em A ou AS? Então, vocês vão copiar no primeiro quadradinho e assim vão fazer com as outras palavras terminadas em E S, vão copiar, terminadas em O ou OS e terminadas em EN e ENS. Vocês vão lá em cima, naquele retângulo, vão observar bastante as palavras, vão pronunciar cada uma com muita atenção. Façam as atividades, tá? Com muito carinho, letra bonita. Qualquer dúvida é só perguntar à tia Jaqueline, ok? Um beijo e até amanhã.